Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu gostaria de me justificar porque ontem a minha mensagem não foi postado nos grupos. Devido a que eu estar com problema na minha internet, eu estarei gravando a mensagem um dia sim, um dia não. Aí até eu normalizar a minha situação, depois que o Wi-Fi voltar a funcionar, eu estarei gravando todos os dias novamente. Amém? Vamos à mensagem de hoje. Eu iniciei uma mensagem falando sobre o profeta Jeremias. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Jeremias por Deus para ser profeta. Versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias está escrito assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença neste momento, para ministrar, Senhor, a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, uma unção, uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo para trazer a mensagem, Senhor, oriunda do Teu ser, do Teu poder, para o coração deste meu irmão, desta minha irmã que me acompanha, Pai, através da rede social. Ó meu Deus, Pai amado, te peço em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, nós precisamos conhecer a nossa vocação, precisamos conhecer se temos chamado de Deus para exercer um ministério específico na obra do Senhor. Jeremias, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta. A palavra do Senhor diz: eis que como o Senhor falou com Jeremias, ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias era apenas uma célula. Ele era apenas um embrião. E Deus já havia conhecido ele no ventre, antes que ele fosse formado no ventre. Deus já havia conhecido ele. E antes que ele saísse da madre e da mãe dele, o Senhor o santificou. O Senhor vocacionou o jovem Jeremias antes que ele formasse no ventre, antes que ele saísse da madre. O Senhor santificou e a nações deu o profeta para ser profeta das nações. 3 coisas fez o Senhor em relação a Jeremias. Primeiro, o Senhor conheceu Jeremias antes mesmo dele ser formado. O Senhor o santificou. E a terceira, o Senhor o deu às nações para ser profeta. Ainda não existia, mas já era conhecido por Deus. Ainda não estava ciente da sua missão, porém já se achava santificado para o ministério. Ainda não sabia falar, todavia o Senhor já o tinha dado ao povo como um arauto, como um proclamador das boas novas. Amados, isso significa que se o Senhor santificou você, se o Senhor te deu um dom, se o Senhor te chamou para exercer uma obra específica, outro não fará. Passe anos, passe uma vida inteira, mas o Senhor, ele já te chamou lá do ventre da tua mãe. O Senhor já te conheceu antes mesmo de você ser formado.
Jeremias, portanto, ao ouvir a voz de Deus, ele assusta-se. E a primeira atitude de Jeremias é de recusar. Sobre a reação do profeta, nós veremos aqui, amados irmãos, que Jeremias era muito jovem e tentou esquivar-se da grandeza da missão. A grandeza da missão que a ele Deus havia confiada. Os mais nobres sempre agem desta maneira, amados. As pessoas que realmente têm um chamado de Deus, eles jamais irão se precipitar. Eles sempre estarão analisando se realmente este chamado é de Deus. Não é porque você esteve diante de um pregador e o pregador te diz: olha, Deus vai te usar, Deus vai te enviar a várias nações. Você vai, compra uma passagem e já sai no mundo querendo se tornar um missionário. Espere o tempo de Deus, espere o momento de Deus, espere, não saia agindo tolamente, não se precipite, amado. Não é porque um pregador diz para você que você tem um chamado, que você vai agir tolamente dentro do ministério, pois você precisa ter a santificação de Deus, você precisa ter a santidade de Deus. Jeremias, portanto, ele se assusta quando Deus chama ele. Mais adiante, veremos, amados irmãos, que sempre que ele nos dá uma missão, assim, sempre que Deus nos dá algo para fazer, o Senhor sempre assume a responsabilidade na sua execução em nós e conosco através de nós. Desculpe, amados, você se sente assustado diante da missão que o Senhor lhe confiou. Você se sente muitas vezes incapacitado para fazer a missão que o Senhor te confiou. Não, muitas vezes você não se acha capaz. Talvez você diz: nunca ninguém ouviu falar o meu nome, eu sou um anônimo. Amados, nossa capacidade, ele vem do Senhor. Entregue-se inteiramente a Deus. Ele é responsável por você, é responsável por mim. Ele é que nos dá a capacidade. Jeremias, ele reconhece a sua incapacidade, a incapacidade de Jeremias. Ele diz que não sabia falar. Quantos de nós, amados, que quando temos um chamado para uma obra, primeira coisa pensamos: eu não sou teólogo, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, eu não tenho teologia, não tenho psicologia, não sei pregar no púlpito, não sei fazer um comentário dentro da palavra de Deus. Jeremias, ele diz para Deus: eu não sei falar. Como ser mensageiro de Jeová se não sabia falar? Como ser o seu porta-voz se não tenho voz, disse ele. Foi a causa que Jeremias apresenta a Deus. E ele procurou assim evitar a sua missão. Ele tentou se livrar dessa missão que Deus estava dando. Jeremias apresentou ao Senhor, ele diz: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança.
Provavelmente ele era muito jovem. Ele não tinha um conhecimento aprofundado dentro do ministério, dentro da palavra de Deus. Talvez, amados irmãos, você esteja apresentando a mesma alegação ao Senhor. O Senhor nosso Deus, chamou você para um ministério. Você se acha incapaz. Aliás, diante dos desafios de Deus, quem se sente apto? Quando Deus nos desafia a fazer algo, nós sentimos que a nossa força, a nossa incapacidade é muito grande. Mas, amado, conforte-se nesta palavra que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós. Ele diz: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como se nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5. A tua capacidade, meu irmão, a minha capacidade, a autoridade para exercer uma obra específica, ele não vem de alguém colocar a mão sobre a sua cabeça. Não, ele vem de Deus, por meio do Espírito Santo. Ele vem do alto, a unção que despedaça todo jugo. Ele vem da parte do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus. Ao jovem Jeremias, ao jovem profeta, Deus responde. O Senhor nosso Deus diz para ele: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirá. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, versos 7 e 8. Em seguida o Senhor toca-lhe os lábios. E o Senhor diz para Jeremias: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1, verso 9. Meu irmão, minha irmã, se Deus te chamou, se Deus te convocou para uma obra, então peça para Ele tocar nos seus lábios, peça para que Ele toque na sua boca e coloque dentro da sua boca uma palavra de poder, de unção. A partir deste momento, estava Jeremias não somente comissionado, mas estava plenamente capacitado por Deus a exercer o ministério do Senhor. Recebe ele o mandato de Deus, recebe ele a ordem de Deus. Deus diz para ele: olha, Jeremias, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para destruir e para arruinares, e também para edificar e plantares. Jeremias 1, verso 10. Como um jovem em plena flor da idade, tão gentil, tão tenro, poderia desempenhar semelhante missão? Não importa, amados, nossa capacidade vem de Deus. Leia com atenção Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 8. Lembro-me, amados irmãos, que o Senhor, Ele nos dá da sua graça, Ele nos dá do seu Espírito Santo. O Senhor, Ele é Deus, Deus poderoso.
Ele tem o poder de nos dar uma mensagem revestida de poder. Uma mensagem com poder pentecostal. Uma mensagem com poder que pode converter o mundo. Uma mensagem com poder celestial. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus? Já foi revestido do poder do alto? Você consegue sentir a plenitude do Espírito Santo em sua vida? É hora de buscar a prometida unção. É hora de entrar na presença de Deus. É hora de clamar, de pedir para Deus. A vida do cristão começa no Calvário. Quando você chega na presença do Cristo que foi crucificado e deixa aos pés da cruz todo o seu pecado. A vida do cristão começa, portanto, no Calvário. Mas o trabalho eficiente, ele é feito no momento do revestimento do poder do alto, no Pentecoste de Deus, no Pentecoste que vem do alto. Jeremias, o servo, o profeta, recebeu da parte de Deus uma grande missão para profetizar sobre as nações. Jeremias, ele, muito jovem, ele foi vocacionado devido às urgências daquele tempo e das tormentas que viria sobre as nações judaicas. Ordenou-lhe o Senhor nosso Deus. Disse o Senhor nosso Deus para Jeremias: não tomará para ti mulher, nem terás filhos, nem filha neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos, das filhas que nasceram nesse lugar, acerca da sua mãe que as tiveram, e dos seus pais que a geraram nessa terra. Jeremias 16, verso 2 e 3. Deus deu uma ordem para Jeremias, que ele não constituísse família naquele lugar, que ele não tomasse esposa, que ele não viesse procriar naquele lugar. Jovem, muito jovem, Jeremias provavelmente tinha vontade de constituir um lar. Assim como você, meu amado irmão, jovem, você, minha amada irmã, que é jovem, você tem realmente um chamado divino para o santo ministério. Você está querendo cumprir o chamado de Deus. Jeremias, ele provavelmente ele queria uma família, mas no momento que Deus fala com ele, ele compreende que dificilmente ele poderia constituir essa família naquele local, porque lá o pecado imperava. E se você, meu amado, que é jovem, quer exercer o ministério, evite a fornicação, evite o adultério, evite a concupiscência, evite a lascívia. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Não se case fora da direção de Deus. Não una-se a um jugo desigual. Tem tanto casamento, amado. Tem tanto casamento que ele começou errado e permanece errado, porque muitas pessoas não ouviram o conselho de Deus. Tem uma vida pura, santa perante Deus.
que o seu namoro, meu amigo, minha amiga, que o seu noivado e o seu casamento glorifique o nome do Senhor nosso Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Não são poucos os ministérios arruinados em consequência de casamento movido única e exclusivamente pela paixão carnal. Quantos casamentos, quantas famílias que hoje estão separados, pastores que eram grandes pregadores, o seu ministério está estagnado, alguns ainda estão no altar, casou, separou, casou de novo, estão no altar, mas o seu ministério está estagnado, estão pregando, mas o seu ministério está estagnado. Precisa analisar a sua vida, precisa compreender que muitas vezes você não foi fiel ao Senhor nosso Deus. Precisamos compreender isso, amado. Qual foi a postura de Jeremias diante do Senhor nosso Deus? Jeremias não fora chamado para ser homem do povo, não era popular diante do povo. Ele não era obcecado por índice de aceitação, nem estava preocupado com a sua imagem pessoal diante do povo. Jeremias não fazia marketing. Existem tantos pregadores, amados, que estão atrás do altar hoje simplesmente para fazer marketing pessoal. Também não achava que a voz do povo era a voz de Deus. Quantas pessoas, amados, hoje deixaram de pregar a genuína palavra de Deus porque tem dado mais ouvido para a voz do povo. Jeremias não. A voz de Deus era a única palavra que Jeremias ouvia. A voz de Deus era e continua sendo a palavra que nós, amados irmãos, deveremos ouvir. A voz de Deus, ela está registrada dentro da Bíblia Sagrada. Você tem que analisar a sua vida, ver se você tem uma chamada de Deus. Jeremias adotou uma posição que viria a desagradar a nobreza, que viria a desagradar ao povo, mas que poderia ele fazer. Naquele momento não havia alternativa. Se agradasse aos poderosos de Judá, viria a desagradar ao Todo-Poderoso de Israel. Você está preocupado em agradar mais ao povo ou agradar ao único Deus verdadeiro? O presbítero Gregório já foi excluído de vários grupos. Muitas pessoas têm pedido para mim: não mande mais mensagem para mim, não quero mais sua mensagem. São sinceros. E eu simplesmente, quando alguém diz para mim: presbítero, não me mande mais sua mensagem, eu paro de mandar. Porque eu não vou invadir o espaço de ninguém. Mas se eu parar de pregar, amados, a própria Bíblia diz: se eu parar de falar, as pedras irão falar. Jeremias, ele não estava preocupado em agradar ao povo ou ao Todo-Poderoso. A quem, amado, estamos agradando neste presente século? Se nós fizermos amigo do mundo, teremos a Deus como opositor.
e chegando o momento de os arautos de Cristo proclamar com mais coragem, com mais intrepidez e perseverança todo o conselho de Deus. Que nos ouça, que deixe de nos ouvir, saberá todos que neste mundo há um povo que ainda serve a Deus. Saberão todos os habitantes da terra que Deus ainda fala por meio dos profetas. Eu me considero, amado, como sendo profeta de Deus. Eu me considero como sendo porta-voz de Deus, pois o Senhor me chamou para ministrar a palavra. A igreja de Deus, amado, ele tem que ter um compromisso. Qual é o compromisso da igreja? É pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura, em toda parte. Queira ouvir ou não. Mas essa é a nossa missão. Mesmo sob a mais dura condição, amado, Jeremias cumpriu fielmente o seu ministério. Ele falou a palavra de Deus, combateu a iniquidade, conclamou a nação ao arrependimento, em nenhum momento recuou, mostrou-se muito corajoso, mostrou em tudo um autêntico homem de Deus. Que exemplo de Jeremias inspire, amado irmão, a nossa vida. Que o exemplo de Jeremias inspire o presente geração a ter um compromisso mais firme com a palavra de Deus. Que nós, amados, possamos estar orando. Oremos para que o Senhor levante homens como Jeremias, que não se amedrote diante dos adversários. Homens que não esteja preocupado com a popularidade, e sim em agradar a Cristo como Senhor e Salvador e Senhor da sua alma. Aqueles que se entregam por completo ao Senhor nosso Deus. Precisamos, amados irmãos, então, voltarmos à genuína palavra da vida e a proclamar a verdade, custe o que custar. Ainda que nos chame de louco, ainda que nos chame de fanático. O presbítero Gregório, ele não prega a religião, ele prega a palavra. E a palavra, ele tem o poder de curar. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.